Bom, é, boa noite a todos, né? Boa noite. Seja bem-vindo, Flamarion. Vamos iniciar hoje o capítulo 4, né? O Inferno. E vamos passar aí 4 semanas, né? No Inferno. Onde a gente vai falar sobre... Hoje é Eu não quero passar nenhuma. a intuição das penas, né? E qual o outro item, Rússia? Hoje é a intuição A Cinicó eu e... não estou sabendo mais não. É Inferno pagão com Meus Inferno neurônios cristão. É uma já coisa estão em assim. outro polo já. Já tô Mas longe. vamos lá. Daqui a pouco, antes da gente iniciar, Isso. pronto, hoje são os dois primeiros itens. Inferno. Perfeito. Para que a gente possa iniciar nossas atividades, vamos fazer uma prece e para que a gente possa harmonizar um pouco mais, que os trabalhos aqui eles possam ser conduzidos com muita maestria, com muito respeito, paciência e muito trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, hoje, agora e sempre, para todo sempre, que assim seja. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, item 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto é verdade e tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento, o devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhe estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria por instantes sua alegre existência. Temei permanecer indiferente quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordels, 1862. Bom,
A gente, pelo menos eu quando estava lendo aqui, eu conectei muito com, eu até vi a aula que o Rose fez hoje, eu conectei muito com uma questão que ela colocou trabalhando a filosofia, né? A piedade, ela se aproxima muito do amor, né? E ela é a irmã da caridade. E eu posso, com aquilo que eu entendo, eu posso dizer que a piedade também, ela faz com que a gente enxergue no próximo nós mesmos, né? Ela faz com que a gente possa se superar a cada dia e ela faz com que a gente não se torne indiferente às situações e às misérias que tem hoje em dia, né? E aí eu poderia trazer aqui para a gente algumas definições sobre o amor, que ela veio evoluindo ao longo do tempo, né? E aí a gente teria Platão, a gente teria Aristóteles, né? Onde o Platão ele fala do amor platônico ou do amor eros, né? Que a gente tem até uma definição um pouco errada, um conceito um pouco errado que é o amor platônico, né? E aí tem um texto chamado O Banquete que define ele muito bem na personagem Sócrates, né? É. E aí a gente vê que o amor para Platão é desejo, né? Desejo a gente só tem por aquilo que a gente não tem, né? Então amor para ele é desejar. Logo, quando eu desejo, eu vou buscar. Quando eu busco, eu paro de desejar porque eu tenho, então eu deixo de amar. Aí vem Aristóteles e diz assim: amor é alegria pelo que você tem. É você se alegrar com aquilo que você tem. Então, assim, a gente às vezes fica confuso. Então, quem está certo? Platão ou Aristóteles? Esse é um grande questionamento e acredito que os dois, né? A gente pode unir os dois e dizer assim, eu desejo as coisas e me alegro com aquilo que eu tenho. E é nada mais nada menos do que aquele desejo que eu tenho de melhorar e eu me alegrar com aquilo que eu tenho. E por fim chega Jesus, né? E Jesus ele mostra que isso quem fala, eu esqueci agora, mas tem um filósofo que ele diz assim: o nosso centro de gravidade ele se transfere para o outro com o amor de Jesus. Então é quando eu começo a amar o outro como se fosse a mim mesmo. E é justamente quando a gente chega no ponto da piedade que o Evangelho ele fala. É a gente perceber naquele que está sofrendo, né, a necessidade de auxílio. E eu me deslocar até lá para fazer isso. Né? Eu colocar toda a minha energia para aquilo, para melhorar as pessoas. Né? Então, assim, a gente vê que existe uma evolução nos conceitos. Essa evolução desses conceitos, ela parte do princípio de que é a sociedade que está evoluindo, né? E como é a sociedade que está evoluindo, a gente precisa sempre apresentar à sociedade, ou seja, nós que estamos compondo a sociedade, algo que a nossa mente, algo que o nosso espírito comporte, né? Então, a gente está muito distante da verdade, muito, muito da verdade, mas estamos num caminho, né? E aí a gente vê e vem estudando aí há semanas toda essa parte de evolução, né? Quando a gente começa com o capítulo 1 do Céu e Inferno e chegamos no capítulo 4, né? A gente vê que é necessário que houvesse todo o processo de informações e conceitos, né? E por muitas vezes a gente bate bastante na religião católica, na igreja, mas éramos nós que estávamos lá, né? Éramos nós que fazíamos essas atrocidades. Não se engane, nós espíritas que temos um pouquinho mais de percepção, estamos aptos a entender alguma coisa, é porque a gente passou pelos caminhos já e entendeu que, poxa, acho que é por aqui. Ninguém amadurece de uma hora para outra, né? É necessário uma evolução. Então a gente chega hoje no capítulo 4, o inferno, e é um mundo, mas é um mundo de informações, né? Onde ele vai falar aí dos pagãos, né? Onde vai falar dos cristãos. E assim, é muito legal quando a gente vê essa questão de evolução, a formação das coisas, a gente entender o porquê das coisas. E aí quando a gente vê o seguinte, poxa, eu estou entendendo tudo que é externo, está na hora agora de eu entender o que está dentro de mim, né? De eu entender as minhas necessidades, as minhas inclinações e o que é bom, né? O que eu devo fazer. E aí a gente até pode pensar que nós começamos a nos confundir ou até nos contradizer, porque se a gente não tem a verdade absoluta, como a gente vai saber o que deve ser feito, né? Jesus Cristo ele foi sublime, né? Então, coloca-te no lugar do outro. Aquilo que tu gostaria de receber é o que tu deve dar. E aí a gente vai dizer assim, poxa, mas nem sempre eu vou acertar. Mas o que conta é a intenção, né? O que conta é o que a gente tem dentro da gente e que a gente dá. Ou seja, o que eu faço
com aquilo que eu tenho, não é verdade? Mas falei demais. E agora, Rose, com você aí, capítulo 4, o inferno. L'Enfer. Ainda botei em francês, L'Enfer. Eu achei bonito o nome. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue sempre conosco. Hoje, a nossa conversa, eu digo que vai ser realmente uma conversa, porque eu não vou ficar falando só. Eu trouxe um material que vou puxar muito da mente de vocês, a título de reflexão. Obrigada. Aí, para começar, eu vou entrar aqui, não sei se vocês estão enxergando, como eu estou com a vista meio ruim, aí eu enxergo tudo obnubilado, né? Mas não sei se vocês estão enxergando daí. Houve uma época na nossa vida que é considerada a idade mais escura da Terra, que foi a chamada Idade Média. Na Idade Média, nós tivemos o feudalismo. É aula de história mesmo, viu? Nós tivemos o feudalismo. Então, o feudalismo era uma forma de sociedade teocentrista. O que é teo? No latim é Deus como centro de tudo. Então, na Idade Média, a igreja, ela fazia parte, se a gente for analisar a pirâmide social, aqui, a igreja, o clero, ela estava no topo da pirâmide. Então, a igreja, nessa época, ela ditava todas as regras. Os papas, naquela época, eles tinham o conhecimento maior. A igreja, ela até tem um filme muito bom de Humberto Eco chamado O Nome da Rosa. Quem não assistiu, assista, porque é aquilo. Aquilo ali representa o tal index, que é um documento que a igreja tem, que nesse documento tem muitas coisas que eles não querem que a população soubesse e escondeu abaixo de 7 capas. E esse filme, O Nome da Rosa, ele traz exatamente assim, a nível de ilustração, com o livro que, quando ele era um livro que tinha no mosteiro, que quem folheava tinha o hábito de molhar o dedo, quando passava as páginas do livro tinha veneno. E as pessoas morriam, não é? Então, em cima disso aí, boa noite, senhorita. Então, em cima disso, a gente vai tendo a igreja como polo central de todas as coisas. Nessa visão teocentrista, Deus no centro, Deus era tido como um ser vingador. O homem tinha que ser o homem penitente. Aquele homem temente a Deus, aquele homem que não fazia nada além do que a igreja dizia. Por conta disso, por ter os vassalos e os suzeranos, que eram os senhores dos feudos, aquelas pessoas que nasciam na prole, né, na plebe, com aleijões físicos, não tinham direito à indulgência. Essas pessoas deveriam ser deixadas na floresta a esmo para viverem por suas contas, porque não eram pessoas bem-vindas na sociedade por terem aleijões. Então, aí a gente vai vendo que o exterior, naquela época, como ainda hoje, continua sendo o modelo da perfeição, tá? Em cima dessa concepção, o que era que acontecia? Deus, a igreja tornou Deus um ser barganhador, que aceitava barganhas. Teresa, ela pertencia a uma classe social abastada. E Teresa gostaria muito de, quando morrer, ir para o céu. Então, ela ia na igreja, falava com o padre, que dava um documento e recebia uma quantia, e ela comprava ali e saía com a sua indulgência comprada, que era um pedacinho do céu. Mas aquelas pessoas pobres, que não tinham dinheiro, não tinham direito à indulgência e estavam condenadas ao inferno.
Era assim que acontecia naquela época. Isso aqui é uma introdução ao que a gente vai trazer. Aí eu pergunto a vocês, antes de abrir qualquer coisa aqui, de onde veio a ideia de inferno? Na cabeça de vocês, eu disse a começo da minha fala que eu ia puxar muito da mente de vocês. E a primeira puxada é essa. O que é que vocês concebem dentro do conhecimento de vocês, seja espírita ou não? De onde veio essa ideia do inferno? Será que essa ideia do inferno aqui é? Ah, eita, por que ficou branco? Eu não troquei. De onde surgiu o termo inferno? Quem o designou como punição? Deus? Os homens? A igreja? Quem foi que designou o inferno como punição? Aí eu pergunto aqui também, quais as vantagens de o fortalecer nos arquétipos coletivo e individual no homem? Isso aqui eu já vou explicar lá em cima, nas conjecturas. Mas a primeira pergunta que eu queria que vocês esmiuçassem, pensassem, quem o designou como punição? O inferno. Deus, os homens, a igreja. Quem era a igreja? Era Deus? Será que a igreja ela via Deus acima de tudo? Ou era uma grande manipuladora das leis de Deus? E colocava Deus como escudo, como trincheirador. Um soldado na trincheira que levava todas as bombas e por detrás eu levava as glórias. Eu acho que o inferno é muito antes da igreja, né? A gente está falando da igreja católica, né? Nesse caso. Isso. Então, a ideia de inferno já é bem mais antiga. O mitológico, o próprio Roma, os gregos já tinham a noção desse inferno. Eu não sei se eles chamavam de nome de inferno, tinha outras denominações. Mas a ideia, eu acho que quem criou foi o homem, naquela condição de prêmio pelo que eu faço de correto e de punição pelo que eu faço de errado. Como eu sou muito ligado à matéria, eu acredito que o inferno, como estava comentando até aqui com o Micheline agora, como eu sou muito ligado à matéria, eu acho que o inferno é num local determinado, geograficamente localizado. Então, eu acho que o homem, nessa ideia de milênios, veio trazendo essa ideia de inferno, conceitualmente dentro dele, nessa coisa de punição e prêmio. Então, eu acho que está muito ligado a nós. A igreja católica herdou isso e, como a gente vai estudando, piorou o inferno, já que era ruim, a igreja conseguiu piorar ele. Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí para você seria uma ideia delimitada. Nós temos essa delimitação. A criatura humana criou o inferno delimitado, um local geográfico. Que na cultura ele é no centro da terra, né? Dentro da terra, nas entranhas da terra, onde fica o inferno. Certo. Quem mais? Bom, eu concordo com o que o Ricardo falou, e eu acredito que antes de eu falar essa questão do inferno, a gente percebe que desde o momento em que o homem vai desenvolvendo um raciocínio, né, e que ele vai começando a se comunicar, né, através da palavra, a gente sempre tinha dentro de nós os conceitos de sempre tentar buscar entender o que é certo e o que é errado, né? Isso já mostra e isso já nos diferencia do reino animal, né? E aí, quando a gente tem esses conceitos, aí eu puxo a questão 621 no Livro dos Espíritos, que Kardec questiona os espíritos, onde é que está a lei escrita, a lei de Deus? E os espíritos dizem assim, na nossa consciência. Então, a nossa consciência, onde já existem as leis de Deus, né, e que lá estão escritas, ela sempre está buscando entender aquilo que é certo e o que é errado. E aí justamente entra na questão da gente entender o que é bom e o que é ruim. E como você falou lá no começo, né, nós estamos inundados pela matéria. A matéria ainda prende muito a gente. E aí a gente pode dar uma viajada e entender que o processo de encarnar e desencarnar criam experiências em nós. E aí essas experiências, por a gente não ter conhecimento e conceitos, elas são absorvidas e entendidas de forma que a gente consegue entender.
né? Como se a gente fosse para uma aula muito difícil de alguma coisa que a gente ainda não entende, né? Então o ser humano tem como raciocínio tentar assimilar as ideias, né? Como trazendo para o seu dia a dia para que ele interprete algo como ele entenda, né? Por exemplo, se eu for falar do universo, quando eu vou achar aula sobre o universo, eu vejo conceitos, eu sempre tento trazer esses conceitos para algo que eu entenda. Então, assim, por muitas vezes esse conceito eu não consigo assimilar ele de forma fidedigna, porque eu não tenho conhecimento no meu dia a dia, né? Então, quando a gente faz essa troca de estar encarnado e desencarnado, encarnado e desencarnado, e a gente tem as leis de Deus escritas na nossa consciência, a gente começa a apontar aquilo que é certo e que é errado. E inerente às ideias do homem, vem as fantasias, que foi justamente o que a gente começou a trabalhar também no céu, né? Onde vai surgir a mitologia, né? Os estudos dos mitos, das histórias, dos grandes seres, dos grandes deuses, que nada mais são do que o contato do homem ainda recém-criado, né? No reino hominal, com os espíritos mais evoluídos. E aí surge a história dos deuses. E o inferno não é diferente, né? O inferno é um local para onde vai aquelas pessoas que fazem algo errado, segundo a concepção da sociedade que muda, né? E o céu é para onde vai as coisas boas. Então, assim, de onde surgiu o termo inferno, eu não sei dizer, mas a ideia é justamente do homem que está sempre buscando se renovar e se melhorar e explicar as coisas que tem dentro dele que ele ainda não e que nós ainda não conseguimos explicar por completo. Sid Clay. Aí eu estava lembrando que, partindo do que Ricardo e Bruno estavam falando, a gente sabe que, como o Bruno falou, essas idas e vindas que a gente tem, a gente passa por tantos locais na espiritualidade, e em algum momento a sua mente vai gravar aquilo. E talvez inconscientemente o que você viu, você não entendeu, mas você temeu, você trouxe para o plano físico. E nisso, o que a gente pode ver? Que a igreja pegou esse sentido do temor, do medo, do desconhecido, jogou como uma punição, alegando que tudo aquilo era uma consequência do que Deus estava agindo sobre os nossos erros e que aqueles que pagassem essa punição de acordo com o que eles entendiam como seria uma forma de não ir para o inferno, então criou o sentido de punição, o sentido de inferno, mas para levar o temor. E com isso, as pessoas começaram a ter esse medo desse inferno, que tem tantos nomes para designar um só local. Alguém mais? Flamarion. Eu acho que, pegando um pouco do que Cid falou, a sociedade, né, a humanidade, ela é muito pautada na questão do medo. Então a gente tem muito dos opressores e dos oprimidos. Quando a gente tem o poder na mão, por exemplo, nessa época que você falou, né, que a igreja detinha o poder, né, então a igreja fazia o que queria e manipulava, né, a massa que estava abaixo dela, e ela podia dizer o que queria. Então a criação desse inferno como uma punição para as pessoas que não seguiam o que a igreja dizia, ou para as pessoas que tinham algum problema físico, né, que eram jogadas a esmo, né? Então, isso já era uma punição, isso já era um ponto onde a sociedade e a igreja estava punindo as pessoas por não seguir os dogmas, os ensinamentos ou as diretrizes, né, da igreja. Então, a gente vê que o inferno também ele é muito, como o Cid falou, né, pela questão do temor. E isso ainda existe hoje, né? E é engraçado que quanto mais a gente aprende, no caso da gente aqui, quanto mais a gente aprende, pautado no espiritismo, a gente entende que esse inferno, ele, do meu ponto de vista, baseado no espiritismo, esse inferno ele está dentro da gente. Ele não está fora. Então, a partir do momento que a gente entende como a gente vai se colocar diante de determinadas situações, né, como a gente vai resolver determinados problemas, é que a gente vai alimentar ou não esse inferno.
Então, mas nessa época aí, para mim, a igreja, e até hoje o inferno, ele é mantido na cabeça, na mentalidade dos homens, no imaginário dos homens, como o Ricardo disse, né? Colocando isso como se fosse um ponto geográfico, né? E colocando isso numa medida de medo e de temor, para que as pessoas temam não ir para o inferno e consigam pagar alguma coisa ou comprar um terreno no céu. É bem por aí. Mais alguém? Pronto, vamos lá. Na verdade, a concepção de inferno na vida da criatura humana remonta de muitos évos, ou seja, anos atrás. A humanidade, em suas origens, precisava de um dique para retaliar os seus ímpetos mais primitivos. Precisava haver algo que contesse a irreverência às coisas divinas. Esse, na verdade, aí é o retrato da criatura humana. A criatura humana, ela traz dentro de si um inferno delimitado dentro de si próprio, dentro da mente, dentro do coração, dentro do seu próprio eu. Por quê? Porque nós somos pessoas, espíritos recalcitrantes. Então, essa recalcitrância nos traz, em alguns momentos, de acordo com o equilíbrio de cada um, uma consciência turbada. Então, essas turbações dessa consciência faz com que nós nos sintamos no nosso próprio inferno. De acordo com o meu pensar, o meu inferno pode ser eu mesmo, todas as nuances do meu eu. Se o meu eu é do tamanho desta sala, tudo nela é inferno. Depende do meu equilibrar, depende da minha consciência plena. Nesse primeiro contato, nós vamos compartilhar ideias. O bem e o mal. Deus e Satanás. Céu e inferno. Vê a figura do diabinho que eu botei, tão bonitinho, né? Com tênisinho. Deus, vingador. Então aqui a gente tem, na verdade, de forma resumida, o bem e o mal. Deus e Satanás, céu e inferno. Aí eu pergunto a vocês, a ideia de bem e mal que vocês têm. Deus e Satanás, como é isso dentro de vocês, nesse joguete de ideias? Céu e inferno, essa salada, como é que vocês veem isso aí, dentro de vocês, na concepção do eu de vocês? Eu acredito que a gente sabe que como Deus deu o livre-arbítrio para a gente, então a gente tem essa escolha. Só que muitas das vezes a gente, nessa escolha que nós fazemos, optamos por uma escolha equivocada. Então, esse mal que nós fazemos é a ausência desse bem que nós temos em nós, mas que por vezes a gente prefere deixar de lado o bem e deixar pautar muito mais o mal. Eu entendo isso. Em relação a Deus e Satanás, assim, a ideia que eu tinha antigamente era de que, assim, que Satanás era uma divindade, era um ser muito poderoso que se igualava a Deus. Era essa a visão que eu tinha. Quando a gente vai estudando com a doutrina espírita, a gente começa a entender que os espíritos nasceram simples e ignorantes para progredir e crescer. Mas também, por outro lado, a gente começa a ouvir também que Satanás, segundo o que se fala, era um daqueles anjos que se revoltaram contra Deus e ele foi expulso do dito céu, do dito paraíso. Paraíso. Não é? E esse céu e inferno talvez seja muito mais algo interno, como o Flammarion falou, no estado em que a gente vai se encontrar. Porque, às vezes, o inferno que eu me encontro
pode ser justamente o contrário. Bruno pode estar vivendo no céu. Mas que céu é esse? Está em paz, está tranquilo, está mais calmo e eu posso estar com a cabeça fervilhando de problemas de dificuldade. Esse é o meu entendimento disso aí. Mais alguém? A gente tem o bem e o mal como sendo o que, o que nos faz sofrer e o que nos faz sentir bem, não é? Então, a gente pode tirando de nós, não é? Sem filosofar muito, eu fico pensando, né? O mal é o que está me fazendo sofrer, né? Às vezes nem é, não é? Quando a gente para estudar o espiritismo e vai entender o futuro, entender os ensinamentos, nem sempre o sofrimento significa que é o mal. Mas a gente saindo do que eu estou sentindo na pele, quando eu estou sofrendo, eu acho que é o mal, né? Que está acontecendo comigo. E quando eu estou bem, estou em paz, eu acho que é o bem que está acontecendo comigo. A gente tira muito isso de nós, né? Partindo de nós para o exterior. Mas quando a gente para pensar mais, o bem é você querer bem, não fazer o outro que não quer que faça para você, não é? Não desejar, não praticar, não prejudicar os outros. E assim a gente começa a trabalhar esse conceito de bem e mal. E quando a gente fala assim, do céu e inferno, vai ser a mesma coisa, porque eu posso estar no meu inferno particular, não é? Sofrendo com os meus problemas, os meus pensamentos, os meus traumas, e seja lá qual for, todo o turbilhão de sentimentos, né, e ideias que girem dentro de mim, eu posso estar no inferno ou no céu, né, em paz ou literalmente no inferno, né? Você pode estar em qualquer lugar que seja e você está mal. Eu lembro de uma historinha oriental, onde um senhor vai perguntar a um monge lá o que é o inferno, né? E ele vai e começa a falar mal, se você é burro, seja lá, né? Destratar o cara, e ele vai brigar com ele, e chega ao ponto de se irritar tanto que quer ir lá bater e matar. Aí o senhorzinho, né? O monge fala, isso aí é o É o inferno, né? inferno. E ao mesmo tempo, quando ele começa a elogiar e acalmar, e ele se sente bem, ele diz, isso é o céu. Então, a gente pode ir para as portas do céu e do inferno num instante, né? Então, essa é a Exatamente. ideia. Uma fração de E eu segundo. lembro uma vez, lendo o livro, que eu nunca esqueci disso, o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, ele diz que Deus e o diabo são a mesma pessoa, né? São as duas faces de um mesmo ser. Ele explica mais ou menos assim. Eu achei muito interessante, eu acho que foi um livro que foi muito problemático, né? Mas ele faz a gente pensar que nós temos esse Deus e o diabo dentro de nós, não é? Quando a gente começa a trabalhar, porque nós não somos perfeitos ainda, não somos puros, e a gente tem o bem e o mal dentro de nós, né? A gente tem os nossos equívocos, o nosso aprendizado que ainda está sendo elaborado. Então a gente pode fazer o bem e pode fazer o mal, né? Dependendo da nossa situação, dependendo do que a gente esteja fazendo. A gente pede, quando a gente vê situações aí de pessoas cometendo crimes ou fazendo coisas horríveis, corrupção, seja lá o que for, a gente tem que agradecer a Deus por não estar naquelas situações, porque a gente não sabe o que faria, né? Então, se a gente está passando nessa vida, a gente não está passando por essas provações ou essas expiações. Então, a gente não tem essa prova agora. Mas a gente pode ter tido antes, ou pode ter depois, né? Então, a gente não sabe. A gente tem que ir trabalhando esse bem e mal dentro da gente para que prevaleça cada vez mais o bem e a gente consiga identificar esse Deus e o diabo, né? Mas não encontro o diabo, o Satanás, como está aí, como uma figura, como um ser que seja individualizado, personalizado, que vá ali maltratar ou que vá ali instigar o mal de alguém. Eu não consigo identificar, nunca consegui, né? Mesmo estudando a vida inteira dentro da Igreja Católica, nunca consegui identificar esse Satanás, né? E nem esse Deus que a gente vê aí, vingativo e maldoso, não sei o que, eu não consegui encontrar. Não, a ideia de Pai e Deus
vingador, né, mal, seja lá qual for, eu não conseguia juntar, fazer com que fossem as mesmas pessoas. Então, eu acho que é sempre uma figura do homem, né, para explicar os seus próprios demônios. Exatamente. A Bíblia, o Velho Testamento com especialidade, é uma obra que faz com ela elenca o temor das pessoas a Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, se fala exatamente que Satanás, o Lúcifer, que não tem nada a ver, Lúcifer é outra história, foi um anjo decaído e que foi expulso do céu. No capítulo 20 de Apocalipse, logo no versículo 1, diz que a besta que está aprisionada há muitos anos será solta no final dos tempos. Que no Apocalipse é um livro que narra o final da terra, né? Aí no capítulo 20, versículo 5, aí diz que Jesus vai voltar, pegar os seus remidos e levar para Nova Jerusalém, que é feita em ouro e mármore. E aqueles que não seguiram a ele vão padecer aqui na terra as pragas de toda a espécie. Já Lúcifer não tem nada a ver. Lúcifer foi um capelino que se rebelou contra Jesus, que faz parte dos os dragões, e daí apareceram os luciferianos, que é uma gleba de espíritos que pertencem a uma subclasse dos dragões. Isso vocês vão encontrar no livro de Dona Maria Modesto Cravo, intitulado Os Dragões. Logo no primeiro capítulo ela fala exatamente dessa coisa das classificações dos luciferianos. Mas não segundo a igreja, né? Não. Aí, segundo... Poxa, está passando assim direto ou é impressão minha, Bruno? Isso aqui já passou? Passou. Pronto. Aí, veja bem, como você estava dizendo, não é uma classificação dos capelinos. Você encontra isso no Crepúsculo dos Deuses, ou então em uma audionovela intitulada Os Capelinos no YouTube, é 2 horas. Aí vocês vão ter um preâmbulo maior do que eu estou falando. Mas no caso ela está dizendo que para o católico, né, o Lúcifer e Satanás É a mesma ser. coisa, mas não são pessoas diferentes. Só em relação ao slide passado de questão de Satanás, né? E a gente vê que Satanás ou Satã, ele é uma derivação de Plutão, né? Que é o rei do inferno dos pagãos. Né? E aí a gente vê também que existe uma diferença entre Plutão e Satã. Houve uma evolução, né? Porque Plutão, ele era o rei do inferno pagão, mas ele era apenas responsável por pegar as pessoas que faziam mal aqui na Terra. Né? Já Satã não, Satã aperfeiçoou, né? Ele quis escravizar mais. Além dele pegar quem fazia o mal, ele descia com a galera que já estava lá, né? E começava a influenciar. Aí surgiu a obsessão. Exatamente. Brincadeiras à parte, mas assim, e aí a gente tem que remeter essa questão também de Satã e do inferno da Igreja Católica, a questão do paganismo, em que os pagãos eram pessoas que viviam no campo, né? E por elas não terem se batizado, a Igreja Católica excluíam elas. E aí qual era uma das características do paganismo, né? Ela por ela viver muito na natureza, né? Ela cultivava esses deuses, né? Da natureza, e cada um tinha a sua especificidade. E como a gente vê aqui na questão dos deuses, tem Deus que faz o bem, tem Deus que não faz, então começa a surgir essa ideia de algo também grandioso a equiparar-se a Deus de forma negativa, que é justamente o Plutão. E é justamente aí onde eu acho que é muito importante que a gente faça uma separação. Calma,
isso aqui é criação dos homens, né? Isso. Porque não existe essa questão de equiparar-se a Deus. Porque uma vez que você equipara um ser a Deus de forma negativa, Deus deixa de ser Deus. Exato. É verdade? Então é muito importante que a gente entenda essa questão de história, né? Como você muito bem está trazendo, porque o inferno cristão, ele deriva do inferno pagão. Pagão. E o próprio capítulo, é o 5, né? É o 4. O próprio capítulo 4, ele bota as ideias do inferno, inclusive do fogo, que o fogo do inferno é um fogo que só queima, não consome. Não consome. Ou seja, você será eternamente queimado, né? Ou então, você vai para um inferno pagão em que você vai trabalhar de forma inútil para coisa nenhuma e viver cansado, né? Então, assim, a gente vê que começam a ter ideias, né? E começa a ver que, poxa, o cristão, que como o Divaldo até falou recentemente, que o cristianismo ele vem de fato se mostrando através da doutrina dos Espíritos e não antes, e não anterior a isso, o cristão da época ele começa a puxar essas ideias do paganismo, né, para que ele possa incrementar na ideia da questão da religião da época, da igreja, né? E aí a gente entra também na questão do bem e do mal. Eu gosto muito de falar essa questão de que é relativo, por quê? Porque a todo instante o meio externo está impressionando a gente, né? Seja com coisas boas, seja com coisas ruins. Se a gente ligar a televisão na hora do almoço e botar nos jornais, acho que é do canal 2, do 4, É 9, 4. é capaz de a gente comer uma galinha com sangue, né? É. Porque é morte a todo instante. Então, assim, como isso impressiona a gente? E aí vem algo que é muito importante que a gente também saiba, que é o termo chamado ideação. Isso. Algo nos impressiona, né? Essa impressão causa sensações na gente, né? Essas sensações nós, como espíritos, vamos processar. E esse processo de informações, certo, é que vai gerar energia, cuja a gente vai dizer que originou os sentimentos. Então, o homem recebe a impressão, o homem absorve essa impressão, processa ela e coloca em ação. E é justamente quando começa o povoamento espiritual, onde a gente começa a entender que os nossos pensamentos lá, eles se interagem e eles plasmam muito mais. E aí vai criar os ambientes que a gente vai denominar de inferno, que são ambientes onde não são bons, mas que foram idealizados através das nossas mentes. É por isso que o inferno, ou o céu, está dentro de nós, mas que a gente exteriorizou. Exatamente. Conta-se a história de um homem que desencarnou e chegou. São Pedro abriu a porta para ele e disse assim: pode entrar. Aí ele escutou, perguntou o que é aquilo lá do outro lado. Aí São Pedro disse: é o inferno. Aí ele escutava aquilo: lá vem ela. Lá vem ela. Ele disse: eita, ali é bom. Ela tem mulher. Aí São Pedro disse: não, eu quero ir para o inferno. Quando ele chegou lá, era um tacho bem grande, o povo baixado, vinha uma navalha, lá vem ela, ele tinha que se baixar. Só uma brincadeirinha, né, que o povo inventou, né? Os memes da vida, né? No paganismo, ele chama também de a roda Nixon. É isso? Exatamente. Essa história é bem famosa. A palavra arquétipo agora vai complicar um pouquinho, tá? Se origina do grego arqué, que significa o primeiro, e typon, que significa marca, cunho, modelo, sendo por isso mesmo as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo. Por que eu estou trazendo isso? Porque os arquétipos fazem parte do que Freud chamava inconsciente. Já Carl Jung, que era um psicólogo transpessoal, que é a quarta força na psicologia, isso vocês vão encontrar no 2º capítulo do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, intitulado A Quarta Força. A psicologia transpessoal, ela começou em Harvard em 1960. Na psicologia transpessoal, a gente trabalha a mente, o corpo e o espírito, que também pode ser chamado de medicina holística, tá?
Então, os arquétipos são exatamente as caixinhas que fazem parte do nosso inconsciente. E como é que isso começa? Isso começa exatamente com o mundo platônico. Então, os arquétipos, eles foram espelhados no mundo platônico, nas ideias de Platão. E o que é que a gente vê no mundo platônico? A gente encontra que o arquétipo procede da proposta platônica em torno do mundo das ideias. O que é o mundo das ideias platônicas? Mundo das ideias estariam as essências das coisas, os conceitos, as ideias fixas e imutáveis que descrevem essencialmente cada ser ou cada objeto existente. Então, veja bem, se você adentra numa padaria, você vai ver que o pão francês, seja em que padaria for, ele tem a mesma forma. Por que você vê o pão francês sempre com a mesma forma? Porque você fortaleceu aquela ideia. Dentro da sua mente existe aquela ideia que o pão tem aquele formato. Então você não vai nem se preocupar de pedir 1 quilo de pão francês e olhar se a forma dele é diferente. Porque no mundo das suas ideias, no início de tudo, você já tem isso inconscientemente. Tá dando para entender? É complexo, mas eu tinha que trazer. Mas se pegar a massa do pão francês e fizer de outro modelo, fizer quadrado, pra gente deixou de ser pão francês. Exatamente. Pronto, isso mesmo. Você alcançou muito bem. A gente vendo, mas se mudar para a gente já não é, porque a nossa ideia não é aquela. Acreditava que por detrás de nossa realidade material, Platão acreditava nisso, que atrás da nossa realidade material existia uma realidade abstrata. No mundo das ideias existem todas as ideias primordiais, sendo que essas ideias são perfeitas e eternas. Uma cadeira, por exemplo, pode mudar o formato, ser redonda, quadrada, 3 ou 4 pés, mas ideia cadeira sempre será a mesma, um objeto para sentar. Só podemos alcançar essa realidade por meio da nossa razão. Então, os arquétipos, eles estão ligados ao mundo das ideias, que concomitantemente estão ligados ao mundo da razão. Tá certo? Cheguei em Carl Jung, que eu gosto muito, muito mesmo. Jung utilizou-se do pensamento platônico para referir-se a imagens universais que são pré-existentes no ser, ou que procedem do primeiro ser. Tem um livro de Jung chamado O Homem e Seus Símbolos. Alguém já leu? Pronto, leiam. É muito interessante. É grossinho, mas você encontra ele no Google. Você pode baixar. Aí eu pergunto a vocês, o que era que Jung queria dizer com essa afirmação? Que são imagens universais que são pré-existentes no ser, ou que procedem do primeiro ser desde os tempos imemoriais. O que quer dizer isso? Primeiro ser. Que estão pré-existentes no ser. Que ser? Que procedem do primeiro ser. O que é que vocês entendem com essa filosofia? Bruno? Não, é para falar. O que é que vocês entendem com primeiro ser? Ideias pré-existentes do ser, ou seja, do primeiro ser. Pré-existentes. Foi longe demais aí para mim. Michele, sabe? Comigo, né? As ideias iniciais
meus preconceitos de tudo, né? As ideias que eu trago da sociedade onde eu vivo, da família onde eu fui criada, o que vai sendo trazido para a gente, falando no mundo material, né? Porque quando a gente vai falar de espiritismo, a gente sabe que isso vem de outras existências nossas. Mas eu acho que seria o que eu trago de antes de tudo, né? Antes de adquirir mais conhecimento, antes de adquirir de filosofar mais, vamos dizer assim, né? Não seriam os primeiros contatos que eu tenho com tudo, o que eu tenho ideia do que são as coisas antes de aprender qualquer outra coisa. Explique aí você agora. E ela quer falar. E Ana quer? Ela falou aqui. Vai, fala aí, Ana. Meu Deus, tá ligado? Deixa eu ver, sabe dizer? Não, só pensando no livro Evolução em Dois Mundos, esse primeiro ser, ele não parece ser algo tangível, né? Ele não parece ser algo personificado, porque ele fala, eu não, né? André Luiz fala que a gente vem de uma evolução de um todo, né? São vários capítulos até chegar em todos os sistemas que formam o ser humano. Então, esse ser pré-existente, esse primeiro ser, acho que é algo, é como um todo, né? E quando a gente fala num todo, eu só consigo conceber Deus, mas não que a gente necessariamente seja uma parte dele, mas que seja algo como parte de um todo. É muito profundo isso, Rose. Eu não estou sabendo nem me expressar. Mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que não é algo personificado. Um ser. Minha primeira encarnação. Com certeza existia uma primeira encarnação no reino hominal, mas não foi a sua primeira encarnação, né? Em outros reinos você já existia desde sempre, não individualizado, mas exato, como princípio você já era você desde sempre, talvez. O primeiro ser que Jung narra aí, que Joana de Ângeles fala, quem é o nosso primeiro ser? O nosso self, o nosso espírito. Então, as ideias pré-existentes no ser, o que procedem do primeiro ser. Aí eu trouxe aqui a imagem do homem setenário. Quem seria esse primeiro ser? Aqui eu trago no número 1, ali, o corpo búdico. Mas antes dele, a gente tem o átimo, que é o self. Joana de Ângeles fala muito nisso no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no primeiro capítulo. Então, o self é o nosso primeiro ser. Veja bem, eu trago o homem setenário de dentro para fora. Essas ideias pré-existentes no meu ser de hoje estão remotas ao meu primeiro ser, ao meu self. O self, ele está ligado ao corpo búdico. O corpo búdico, ele tem 3 almas: a alma da consciência, a alma da intuição e a alma moral. Esse corpo búdico, ele está ligado ao corpo mental superior, corpo mental inferior, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Então, o meu corpo espiritual é o meu ser de hoje, que tem as ideias pré-existentes do meu primeiro ser, que comanda esse ser de hoje. Então, esse é o meu arquétipo individual. O mundo das minhas ideias, o mundo da minha consciência, a minha alma moral e a minha alma intuitiva está exatamente na minha tela búdica. Quem me move hoje, a minha moralidade está registrada na minha tela búdica.
Aí Jorge Andréa tem um livro chamado Forças Sexuais da Alma, que ele faz um gráfico. Aqui é o meu inconsciente arcaico e aqui é o meu inconsciente puro, que é o self. O meu inconsciente arcaico é exatamente o meu psicossoma, que é o meu corpo espiritual. No meu psicossoma estão registrados os núcleos em potenciação negativos que advêm do meu corpo mental inferior, que é o porão do meu self. E coloca para fora, no meu corpo perispiritual, os nódulos que eu tenho que resolver. Eu resolvendo com as minhas ideias pré-existentes, esses voltam para cá. Voltando para cá, na minha existência atual, se eu consigo minimizar esses dois núcleos em potenciação negativos, eles voltam positivos para o meu núcleo inconsciente puro, e esse inconsciente puro ele se renova, trazendo em uma nova roupagem de outra vida ideias pré-existentes bem melhores do que as anteriores. Posso perguntar? Pode. Tá, entendi isso aí, beleza. Mas a gente vai entender que os corpos que o espírito, ele ao longo de sua jornada, e aí remete muito à questão de evolução em dois mundos, ele vai adquirindo, é a forma que ele tem para interagir com a matéria, certo? Então, todas essas questões dos corpos aí, onde a gente pode falar dos sete, e depois do setenário, a gente já trabalhou isso aí, né? 7 mais 7 mais 7. Uhum. Então, esses corpos, eles são instrumentos, né, que é uma via de acesso do espírito à matéria e da matéria ao espírito, beleza? Então, quando você fala desse ser, desse primeiro ser, você está falando do primeiro ponto encarnatório do ser, onde ele começa a adquirir, porque quando a gente inicia, quando a gente adentra na matéria, como reino hominal, somos simples e ignorantes. A gente tem, claro, conhecimento, que o princípio inteligente que nos tornamos espíritos vai adquirindo os automatismos, que é justamente o que está aí, mas ainda não é racional. Não, quando eu falo do primeiro ser, eu falo da essência do seu eu, do que você tem. E eu acho que é como você disse, é as minhas experiências que eu trago de minhas vidas transatas. É porque, assim, eu entendo essa questão de corpo, a gente também trabalhou muito lá no mecanismo, né, essa dos mesmo. corpos, mas, assim, o que eu vejo é que é difícil aí entender, mas vamos pensar em o espírito como comandante de tudo. O self. O espírito comanda através da vontade, a vontade reflete nos vários corpos, onde ficam fixados de acordo com a nossa capacidade, que transfere para o corpo físico. Isso. Então, o primeiro ser remonta a nossa primeira... eu não sei nem se seria a primeira. As experiências mas assim, justamente no momento em que a gente está crescendo, evoluindo, e começa a formar conceitos dentro da gente. Isso. Exatamente. Eu vou vivendo e vou trazendo para esse campo as boas sementes que eu reguei. Agora, no meu self, só vai chegar as coisas boas. As coisas que não são boas vão ficando da tela búdica para frente. Porque a tela búdica, por ela ter as três almas, é um peneirão. Então, para mim, como o Jorge Andréa coloca aqui, os núcleos em potenciação são exatamente as energias que vêm para mim, saudáveis. É como se eu tivesse, na época dos romanos, você vê o gladiador, você vê lá Marcos Aurélio, logo na primeira cena, todo mundo no campo de batalha, mas ele rodeados de soldados para protegê-lo. Então, o meu self é como se fosse um imperador romano. Eu tenho cá minhas proteções. As coisas boas para mim, no meu eu, vão adentrar de acordo com a minha evolução. Se não, vai ficando no corpo mental inferior para eu aprender a me melhorar. O meu espírito em si, eu tenho as minhas ideias pré-existentes que vão fazer a minha mudança.
Mas essa mudança, ela só vai voltar para dentro de mim de acordo com as minhas encarnações. Se eu passar 5 encarnações sem aprender, o meu self vai continuar ali esperando a minha reforma. Deu para entender? Sim, você explicou um processo tecnicista com mais informações desse processo. Eu entendi, mas o que eu tô achando é o seguinte: Jung era reencarnacionista? Porque para mim Jung- a ideia aí é simplesmente eu estou nessa encarnação. Então, o meu Aham. primeiro ser é o que eu trago Ele tinha, como espírito. ele tinha, Porque se eu for buscando mais e mais com uma Aham. ideia ali do primeiro ser, é uma coisa muito mais profunda que a gente não vai trabalhar nunca isso, né? Então, ele tinha ideia reencarnacionista. Ele foi a escola de Jung foi a que mais assim alcançou aquilo ali. Tanto é que Joana de Ângeles, em todas as suas obras, fala mais de Jung e Freud. Exatamente. Mas Jung, quem conhece Jung a fundo, você vai perceber que ele foi um dos homens de gênio que a espiritualidade deu para a gente, no mundo da psicologia. Fiquei com uma dúvida, que é a seguinte. Você falou sobre a questão do inconsciente e das manchas, né, que estão Isso. ali protegendo. Aí eu te pergunto o seguinte, partindo desse princípio, no processo de relação com o ambiente e com a sociedade, esse primeiro ser, o indivíduo ele tem o livre-arbítrio de permitir que esse ser inconsciente ele fique fraco ou ele fique forte? Tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado a nós por Deus. E esse livre-arbítrio está exatamente aqui na alma intuitiva, na alma moral e consciencial. Por que eu estou perguntando isso? Porque a filosofia não, mas os estudos de comportamento de hoje, eles falam justamente sobre isso, né? Que você tem um ambiente com várias crenças daquelas pessoas ali que são analisando o hoje, né? Você tem várias crenças das pessoas que estão ali lhe cercando e que vão influenciar as suas tomadas de decisão, Isso. né? Então, essa pessoa ela vê aquele ambiente e muitas vezes a gente tem uma criança que já acha aquilo ali errado, ou já não quer ser igual ao pai, ou já não quer ser igual à mãe, né? Então, esse processo, ele pode calar. Ele pode, mesmo achando que o pai e a mãe estão errados, ele pode calar. Ou ele pode realmente se rebelar ali e ele também ser um ponto de transformação ali, um ponto de inflexão ali para aquela família. Então, existe a influência do ambiente, mas também existe essa simbiose aí, né, entre o ambiente e o que a pessoa define que vai fazer ou não. Isso mesmo. Bem colocado. Oi. Eu não entendi bem essa concepção de self só assimilar as coisas boas. Quando eu falo coisas boas, são o self só assimilar as coisas boas. Veja bem, o self é o nosso inconsciente puro, é o nosso espírito. Então, eu, enquanto ser encarnado, eu tenho uma consciência delimitada pelo meu corpo bruto. Quando eu saio desse meu corpo bruto, a minha consciência aflora. Então, a partir do momento que essa minha consciência aflora, todas as coisas, os meus fantasmas vão chegando perto de mim. E eu, com aquela chegada daqueles fantasmas, eu tendo a me afastar de mim mesmo. Eu preciso me reaver. Eu preciso me refazer desses meus pontos negativos para me sentir bem comigo. Então, esse self que eu falo é a minha consciência comigo mesma. Então, eu não estou me sentindo bem comigo mesma, então o meu self, ele está me impelindo a seguir em frente para eu poder recuperar
a minha consciência plena, de bem-estar, que é o que Joana de Ângeles fala no livro Plenitude. O que é atingir a plenitude? É a gente chegar, como os indianos dizem, o nirvana, o grau de você se sentir bem, leve, sem nenhum peso de consciência. É exatamente a gradação do espírito, que é o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então a gente veio se planificar. É a limpeza de memórias. É, a plenitude é tirar tudo que a gente que a gente de sujeira, de limpar esse corpo mental inferior, que é o porão onde está todas as parafernálias, aquilo que a gente não usa. Então a gente, a cada encarnação, a gente vai disseminando aquele porão. E a cada coisa que eu faço de bem para com o outro, eu estou me reformando. Eu estou me burilando. Certo, porque no caso, é porque eu não estou conseguindo formular A pergunta. a pergunta, mas baseado nessa ideia de self só introjetar as coisas boas, não é? No sentido, eu não sei se estou misturando as coisas, mas, por exemplo, uma pessoa que em outra reencarnação foi assassinada um outro. E nessa encarnação volta com uma memória de vingança, né? Memória inconsciente, que quando vê essa pessoa, isso explode e a vingança acontece. Esse sentimento ruim que ficou guardado nas encarnações não está aí, né? Não tem nada a ver, então, com esse self. Esse self são Não, apenas tem, as coisas boas. tem. Eu digo Essa é divisão. pronto. Eu digo coisas boas, por quê? Porque o objetivo é me planificar. Então, o meu self é o núcleo da Terra, é o meu núcleo, é o meu centro. Mas aquilo que eu fiz está lá nesse self. Só que joga-se para fora essa energia, ela vem voltando para eu me organizar. A minha encarnação atual, como você disse, essa pessoa vem junto com aquela outra para se organizar e tirar do inconsciente arcaico, do perispírito, essa energia negativa. Quando eu consigo me reaver com aquele inimigo, então aquele sentimento bom volta para o meu self e eu vou me engrandecendo, eu vou me iluminando, eu vou resplandecendo. Tranquilo? Pronto, o debate. Ok. Eu termino. Pronto, é isso aí. Podem falar. Ah, é? Deixa eu só, voltando para o inferno, Sim. que é de onde a gente não sai Volta ainda. para o inferno. Eu achei uma coisa muito interessante que nós espíritas herdamos dos pagãos. Que legal. Ele diz assim, ó. O inferno dos pagãos continham, de um lado, os Campos Elíseos e do outro, o Tártaro. Os Campos Elíseos, eles dizem que são o local para onde as pessoas que fizeram bem aqui vão. Mas essas pessoas que fizeram bem e não tornaram-se deuses, os deuses não puxaram. E o Tártaro é onde tem o sofrimento eterno, né? Ou seja, o Olimpo, morada dos deuses, que já é outro local, e dos homens divinizados, ou seja, os homens que foram puxados por Deus, né, se tornaram deuses, ficava nas regiões superiores. Aí, os espíritos dizem para a gente aqui, ó. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos, ou seja, é o nosso umbral, onde tem locais de sofrimento, locais de dor, mas tem locais também onde pessoas que aqui na Terra fizeram o bem, mas ainda não eterizaram. Por exemplo, o Vale dos Suicidas, como o campo dos Tártaros, e nosso lar, como os Campos Elíseos. Né? Isso. Um local onde a gente já tem um pouquinho mais dessa questão do conhecimento e de não ter tanto
o sofrimento, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente volta a um ponto que a gente não deve, de pronto, estar o tempo todo repugnando as ideias que hoje não mais combinam com a evolução que a gente adquiriu. Porque é repetitivo isso que eu estou falando, mas para mim é muito importante. A gente só chegou aqui hoje porque a gente passou por lá. Não tem para onde correr, né? Hoje nós só temos esse conhecimento porque nós passamos pelo vale, né? Pelas situações difíceis, né? Então, assim, é necessário que nessa questão do inferno, né? Que a gente perceba que tudo que está formado, tudo que é formado, né? É uma uma ideia que surgiu de nossa mente, né? E que foi materializada num plano mais sutil, que é o plano espiritual, né? E que ele não pode ser destruído do dia para a noite, que ele é justamente, os espíritos falam isso aqui no próximo item, no item 6, né? Onde ele fala das misturas de ideias cristãs e pagãs que aos poucos foram povoando o plano espiritual. Então, isso é muito forte, né? E isso remonta muito à necessidade da gente conhecer a história, né? Conhecereis a história e terás uma grande probabilidade de não cometer os erros do passado, né? Exatamente. Esse mundo das ideias de Platão, quem é que move o mundo das ideias? Os arquétipos. Os arquétipos são exatamente tudo isso aí. Essas memórias de vidas que nós tivemos. Por isso que a irmã de Fu, no livro Escutando Sentimentos, Calderaro, no Sanatório Esperança, quando foi lançado esse livro, ele faz uma palestra. Calderaro é o mentor de André Luiz no livro No Mundo Maior. Calderaro diz que nós somos filhos pródigos, voltando a Deus, porque em um momento de nossas vidas nós nos desgarramos de Deus, nós nos perdemos dele. Nasceu a essência da maldade, a essência do inferno. Onde foi que nós nos desgarramos de Deus? Então, nós estamos voltando através das nossas encarnações. Nós voltamos para Ele. Porque nós tínhamos a essência do bem e do mal, era simples e ignorantes, mas Deus nos deu duas coisas, como diz na Gênesis, no capítulo 2, intitulado O Bem e o Mal. Ele nos deu o livre-arbítrio e a inteligência, que nós poderíamos ter seguido, mas nós quisemos abrir um outro caminho e termos a liberdade, porque tínhamos o livre-arbítrio e a inteligência. E nesse caminhar a gente se desgarrou. Aí quando a gente viu que gastou todo o dinheiro moral que a gente tinha, os créditos, agora nós estamos voltando a Deus através das nossas purgações. Eu acho isso belíssimo, eu não tenho nem palavra para Só para eu terminar minha passagem por hoje, eu queria também trazer aqui uma questão que bate muito com o que eu falei, né, agora há pouco, que é como nós já tínhamos as ideias alicerçadas por causa da nossa convivência no mundo espiritual, né, nos planos nas muitas moradas, né? Olha o item 5, o que os espíritos falam para a gente, né? As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Beleza? Ou seja, as muitas moradas da casa do nosso Pai. Ele continua. Tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entrada certas cavidades sombrias de aspectos terríveis. Os cristãos também colocaram ali, por muito tempo, a habitação dos condenados. E o que é que eu queria frisar aqui, ó, que é a questão dos lugares inferiores que estão no centro da terra. E se a gente vai estudar um pouco mais a fundo a doutrina dos espíritos, a gente vê que abismos e trevas
né? Habitações estão formadas mais perto do núcleo da Terra. Né? Então a gente vê que... Há quanto tempo era isso aqui? Há muito tempo. E a gente já tinha essa ideia. A gente já sabia que o interior da Terra era habitado. Isso é muito profundo. Então, assim, o que é que acontece que a gente tem hoje? Aí eu puxo para a filosofia, que os filósofos eles dizem que o termo descobrir, né, advém do seguinte: a gente não revela, não traz nada de novo, a gente só descobre aquilo que está coberto para a gente. Tudo está no mundo. Tudo, absolutamente tudo está no mundo. É necessário que a gente amadureça, raciocine e tome conclusões. E é justamente isso aqui. A gente já tem a ideia. O princípio das coisas está aqui, ó. A habitação dos planos espirituais, desde os mais elevados aos menos elevados. E os mais elevados, eles falam daquelas pessoas dos homens que se tornaram divinos. Vamos para o reino celeste. Vamos nos tornar divindades, sim, é verdade, mas também dos homens que persistem no mal, que estão aonde? No centro da terra, onde, segundo a doutrina dos espíritos, lá habitam as trevas e habitam abismos e trevas. Então, assim, a gente vai aos poucos entendendo que, ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo do nosso crescimento, nós vamos transformando as ideias que já estão aqui. Aí eu digo, fala da Bíblia, de qualquer livro, que os homens foram lá e grafaram para ficar fixado. A gente vai transformando e vai percebendo que as coisas elas já acontecem desde o princípio e a gente já tinha isso dentro da gente, inerente. Isso é muito importante que a gente saiba para que a gente preste atenção justamente no que está ao nosso redor. Porque o que está ao nosso redor, com toda certeza, indica para onde a gente deve ir, de onde a gente veio, o que a gente tem que fazer. Então, assim, é profundo, não é fácil, e eu gosto muito de remeter essa questão da gente identificar o que já tinha e o que a gente está trazendo apenas para ver de um ponto de vista diferente, que é o Espiritismo não traz nada de sobrenatural e nem de novo, ele vem trazer sua ótica diferente, que Jesus Cristo, abre aspas, não teve tempo, justamente isso aqui. A gente, pelo menos lá em casa, a gente faz o Evangelho desde muito tempo, e sempre que termina o Evangelho, a gente recomeça o Evangelho. E é muito interessante, acredito que acontece com muitos daqui, quando a gente vai ler uma lição e diz, eita, essa lição aqui é boa, a gente entende a lição de uma forma diferente. Mas está lá a informação, tá lá. Mas o nosso dia a dia, o nosso crescimento, a nossa maturação vai transformando essas ideias, vai transformando e vai decodificando o que já estava aqui há muito tempo. Mas por que não estava tão claro? Simples, a gente não tem a capacidade ainda de perceber. A gente não tem nem nossa linguagem, a gente não tem nenhuma linguagem mínima para poder alcançar tudo isso. E aí eu não canso de trazer esse exemplo, quando Kardec questiona os espíritos, se a gente poderia dizer que hoje a gente separa em três pontos, Deus, Espírito e Matéria. Né? E aí Kardec questiona os espíritos, a gente poderia dizer que é Deus, matéria inerte e matéria viva. Ele disse assim, a forma como vocês vão se expressar, basicamente assim, ó, o problema é de vocês, né? E é muito o que você fala ali da questão do mecanismo de como essas energias elas vão transcender. Por que não chega no self? Porque é o espírito, né? O que absorve o corpo físico é energia, matéria inerte. E o processo de absorção, né? E o processo de expurgo é justamente onde a gente começa a entender, eu absorvo coisa ruim, eu vou expurgar coisa ruim, e isso vai trazer dor para mim, vai trazer as doenças. E como a gente fixa sempre a nossa felicidade na matéria, quando traz doença, é dor. Se é dor para mim, eu vou remeter a algo ruim. Então eu começo a entender que as sensações impressionam, vão me trazendo sentimentos ruins, e eu vou, consequentemente, enviando isso ao mundo. E aí a gente volta ao mecanismo da mediunidade, onde ele fala da questão da matéria mental. Não é verdade? Acho que tem muita coisa ligada aí. É o que Joana de Ângeles chama de individuação. Individuação é exatamente a maturidade do self. O indivíduo nato, o indivíduo pleno. Isso você encontra no livro Vida, Desafios e Soluções, dela.
Se vocês pudessem ler Joana de Ângeles, leiam, 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 leiam. Vocês vão gostar, leiam, leiam, se tornem viciados em Joana de Ângeles. Tornem. Uhum. Pra gravar, Tereza. Eu estava observando, o Bruno falou aí, e logo no começo a gente falou também, ele falou sobre, a gente quando fala sobre o livro Céu e Inferno, as penas, o inferno, o céu, a gente tem uma tendência a criticar a Igreja Católica, mas não é isso. A Igreja Católica fez muito mal, mas também fez muito bem. Como o Bruno falou, nós talvez estivéssemos lá levantando a foice, tocando fogo no herege, porque para mandar ele para o inferno. E a gente aprovava. Se você chegar aí na frente e perguntar para nós, hoje aqui somos 9 encarnados, o inferno existe? Todo mundo aqui vai dizer que não. Né? É um inferno interior, a gente já entendeu, a gente evoluiu. Se nós pegarmos nossas 9 encarnações, voltar 1000 anos atrás e perguntar, o inferno existe? Todos nós iríamos dizer, existe. Ele existe, porque a igreja diz isso. Para mim faz sentido, porque a gente não tinha a evolução que a gente tem hoje. A gente já entendeu. E Kardec, quando falava criticando a igreja de uma forma, ele não estava criticando a igreja, ele estava criticando aquela religião que não se atualiza, que não acompanha a ciência. A igreja poderia ter lançado a ideia do inferno e durante o desenvolvimento intelectual, a ciência poderia ter revisto o ponto dela e dizer, olha, a gente pensava uma coisa e não era desse jeito, nós erramos. A gente entende que a partir de agora o inferno não existe, é um inferno interior, é um inferno moral. Nada demais a gente constatar o erro. Mas tem o dogma, né, que o Papa é infalível, né, o Papa não erra, aí fica difícil. Então, quando a gente vai falar, tudo que aconteceu na nossa história de bom e de ruim é bom para a nossa evolução, para o nosso conhecimento. Nos trouxe até aqui, como o Bruno falou, todos os nossos erros nos trouxeram até aqui hoje. Então é importante que a gente entenda isso. E quando a gente vai falar, lógico, a gente vai criticar a Igreja Católica, vamos, porque ela perdeu uma chance de ouro. Poderíamos estar num estágio evolutivo muito maior se ela tivesse interpretado os ensinamentos do Cristo do jeito que ele tentou. Lógico, a gente não tinha capacidade moral nem intelectual para entender, mas poderíamos estar bem melhor do que estamos hoje. Mas ela teve sua parcela de coisas positivas, muita coisa boa a Igreja Católica nos trouxe, mas a gente só está vendo, lógico, o lado negativo, né? Que é bem gritante, é bem berrante mesmo, tanta coisa ruim que ela fez. Mas que a gente entenda que nós já aprovamos esse inferno. A gente lutava a favor que esse inferno existia. Hoje a gente já evoluiu moralmente, intelectualmente, e as coisas começaram a fazer outro sentido. Então tudo é encadeado, tudo tem um porquê. Lá na mitologia, os gregos, os romanos, e muito antes, lá, os babilônios, né? Aquelas histórias todinhas, vem se encadeando, a gente vem evoluindo, a gente vem aprendendo, a gente vem errando, vem acertando, vem criando coisas que não existem, depois se desfaz aquilo. É bom a gente reconhecer quando erra. Nós não somos infalíveis, nós erramos. O que Kardec diz? Se a ciência te provar que nesse ponto a doutrina espírita está errada, siga a ciência, deixa aquele ponto ao lado e siga a ciência porque ela te provou que aquilo estava errado. Até agora, nesses 170 anos arredondando aí, a ciência ainda não provou nada errado, e muito pelo contrário. O que Kardec disse lá atrás, muita coisa a ciência só está confirmando. Então tudo isso é evolução. Ó, Não. mas, Eu estava aqui pensando, então, o que Bruno e Ricardo falaram também. E a gente pode. Eu sempre tento comparar o que eu aprendo de novo com algo que eu já entendo, né? Com algo que eu já aprendi, para que possa fazer sentido para mim.
E realmente pensando assim, existe uma frase que eu não sei quem é, eu sou muito ruim com referência. Tem que tomar aula com você. Tenho que. Rose, eu não sou, né? É uma pessoa boa de referência, mas é uma frase conhecida, né? Que tudo tá em tudo. E é verdade, porque veja, o que Bruno falou aí em relação a gente não descobrir de fato, ou a gente não inventar, a gente nunca inventou absolutamente nada, tudo foi revelado. Tudo, absolutamente tudo, tudo que existe hoje foi revelado, porque já existia. Ah, mas juntou isso com isso e deu isso. Juntou um aparelho aqui que não sei o que deu a televisão. A televisão não existia antigamente. Não, mas a gente não criou os materiais para a televisão. Nada é criação nossa, né? A gente só junta, a gente junta as peças. E tudo está em tudo porque existe a perfeição divina, então absolutamente tudo antes da gente viver aqui já existia. A Terra, ela se formou depois de diversas reações químicas e físicas enfim, e evoluções, mas tudo já existia, cada elemento, cada átomo, cada partícula de energia já estava aqui. A gente só revela, né? A gente só descobre, a gente só coloca isso em alta. Mas tudo, inclusive o inferno, o céu, tudo tá e sempre esteve aqui. A gente só está descobrindo aos poucos. Demora que só descobrir, né? Demora um bocado. Mas quando a gente descobre, é algo muito gratificante, porque a gente entende um pedacinho daquilo que a gente vive. Acho que é isso. 4 minutos aí para alguém falar. Mais alguém? Fale agora ou semana que vem, né? E aí, ninguém? Bom, acho que grande sacada do estudo em grupo justamente é essa questão da gente trazer vários pontos de vista, né? A gente não vai concordar com todos, é óbvio, mas um ou outro desperta em nós algum raciocínio diferente. Hoje a gente trabalhou aí a questão da intuição das penas e gozos, né? Ou seja, da intuição do que acontece com a gente, né? Depois que a gente passa daqui, algo que está dentro de nós e que a gente vai criando, e a gente já vem batendo muito aí o surgimento dos mitos, né? Então, agradecer a Rose, semana que vem parou nesse slide aí, então, lembrava, dona Rose, desse slide aí que você continua daí, né? Então, semana que vem a gente continua no inferno. Quais são os outros itens de semana que vem, Rose? É limbo, os limbos, né? Os limbos aí fala das crianças, né? A gente vai abordar essa questão porque das crianças que morrem cedo, qual é o objetivo de tudo isso, né? E qual é o outro quadro do inferno pagão, é? E aí depois vai com Micheline, né? Parte 2, Michele já vai para parte 4 já. Desde 4. Mas brincadeiras à parte, gente, a gente agradece e é importante também que nós que sentamos aí para assistir, que a gente leia, né? Para que a gente possa estar debatendo, né? E muitas vezes a gente traz ideias diferentes, traz questionamentos, e isso enriquece bastante a participação de todos nós, né? Então vamos ler e vamos interagir, beleza? Mas vamos fazer essa prece final e depois da nossa prece final estamos todos liberados para seguir caminho. Ciriclei Marques, cadê seu copo de água para eu não tomar? Vamos lá. Então vamos
elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade, os ensinamentos, esclarecimentos. E como é bom estarmos aprendendo em conjunto e que possamos, Senhor, continuarmos nossa caminhada de progresso, de amadurecimento e de conhecimento, sempre aprendendo um com os outros. E que possamos, mestre amigo, de todas as horas, podermos ser teus pequeninos colaboradores nesta casa e fora dela. E que possamos aprender a nos conhecer cada vez mais o nosso íntimo entre esse céu e entre esse inferno, para que nós possamos ascender com uma claridade, para que nós possamos caminhar e levar a luz do conhecimento em relação ao que nós estamos procurando compreender melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Que venha a nós o vosso reino, e que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje, perdoai, Senhor, nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos, Senhor. Agradecida a espiritualidade amiga que coordena esse trabalho, nossos guias e mentores, e acima de tudo, a Deus, nosso Pai Criador. Te agradecemos e passamos a palavra ao nosso irmão que dirige esse trabalho, para que, com a sua permissão, Senhor Jesus, nosso irmão possa dar por finalizar os estudos na sua santa e doce paz. E que assim seja. Paz, luz e harmonia para todos nós.